E vamos para a segunda parte do tutorial. Oi, gente, demorei, mas voltei para trazer a segunda parte para a gente finalizar a nossa bolsa. Finalizando essa carreira de ponto vazado, que fica com 20 centímetros de altura, e no meu deu 15 carreiras. Fiz o fechamento invisível somente aqui, para formar o primeiro ponto baixo da nossa base. Vamos colocar um marcador no primeiro ponto, para não nos perder. Agora, seguimos fazendo ponto baixo. Um ponto baixo nas correntinhas de separação, um ponto baixo em cima do ponto alto de base, e assim seguimos até o final da carreira. Mas não fazemos o fechamento. A gente segue em carreiras contínuas. Eu gosto de ir subindo o marcador para a gente não se perder na primeira carreira, para não ficar confuso. Depois de fazer 11 carreiras, a gente faz o fechamento invisível. Então, ficamos com 11 carreiras, que dá 7 centímetros. Agora é hora de cortar o fio e encerrar aquele último ponto. Vamos pular o primeiro ponto e vamos no segundo ponto. Passa o fio para trás, volta com ele, passando por dentro do último ponto. Assim fica o fechamento invisível. A gente simula aquela correntinha que se forma ali na basezinha da nossa, do final da nossa carreira. Agora nós vamos para a alça. Gente, eu esqueci de falar lá no início, nós vamos precisar de agulha de tapeceiro. Deixa uns 30 centímetros de fio no início e faz 9 correntinhas, que vão dar 5,5 centímetros, que será a base da nossa alça. Daí, vamos trabalhar na alcinha de trás da correntinha, formando a primeira carreira. Agora, na próxima carreira, vamos começar as diminuições. A primeira carreira fica com 5,5 centímetros. E na próxima, a gente vai começar a diminuir. Sobe uma correntinha para virar. Pula o primeiro ponto e vai para o segundo e segue até o final da carreira. Faz o último ponto, uma correntinha para virar e pula o primeiro ponto, vai no segundo e segue até o final da carreira. Pula o primeiro e vai para o segundo, até o final da carreira. Assim, a gente segue até ficar com 3 pontos de base. Quando chegar nos 3 pontos de base, a gente segue em carreiras contínuas até chegar no tamanho de 42 centímetros. 42 centímetros dessa parte de 3 pontos, que fica 2,5 centímetros. Sempre fazendo uma correntinha para virar, 3 pontos baixos. Uma correntinha para virar, 3 pontos baixos. Faz assim por 42 centímetros. Quando a gente chegar na altura de 42 centímetros, vamos começar a carreira de aumento. Deu 42 centímetros, agora a gente inicia os aumentos. Faz uma correntinha para virar e 2 pontos no primeiro ponto. E segue um ponto para cada ponto de base. Na próxima carreira, a mesma coisa. A gente faz uma correntinha para virar, 2 pontos dentro do mesmo ponto e segue com um ponto em cada ponto de base. E assim a gente segue até ficar com 9 pontos.
Quando tiver com 9 pontos, nós vamos deixar também 30 centímetros de fio para costura. Eu gosto de deixar 30 centímetros para não correr o risco de ficar pequeno, né? É melhor sobrar do que faltar. E assim a nossa alça fica num total de 50 centímetros. Se você preferir uma alça maior, que fique mais longa, você pode aumentar também, mas eu acho que esse tamanho fica ideal. Para centralizar a alça num espaço legal, a gente deixa 12 centímetros no meio, 5 centímetros e meio, que é a largura da nossa base da alça, 7 centímetros nas laterais. Com a agulha de tapeceiro, nós vamos costurar a alça na bolsa pelo lado avesso. Posiciona no espaço que a gente separou de 5 centímetros e meio. E pegando as duas alcinhas da correntinha da alça, com as duas alcinhas de trás do ponto baixo da bolsa, fazendo uma costura em zigue-zague. Pegando cada ponto, olha, duas alcinhas de cima da correntinha de cima, com as duas alcinhas do ponto baixo da base da bolsa. As duas, pega as duas, não esquece, não pega uma só, senão vai ficar com duas marcas. Essa é a forma que eu uso para costurar a alça na bolsa. Se você tiver uma forma diferente, achar melhor também, fica à vontade. Não interfere, o importante é ela ficar bem costurada. No final, como também no início, eu gosto de passar 2 vezes no mesmo lugar, para ficar mais reforçada essas duas extremidades. E eu aproveito a agulha de tapeceiro para passar já o fio por dentro de alguns pontos, para depois a gente arrematar. E a mesma coisa a gente faz do outro lado. Cuida para a alça não ficar torcida. E faz o mesmo fechamento. Assim a gente faz com as duas alças. Pega a alcinha, as duas alcinhas da alça, com as duas alcinhas da base da bolsa, fazendo a costura em zigue-zague por todos os pontos. Lembrando que no primeiro ponto e no último ponto, passa 2 vezes para reforçar. E passa por dentro de alguns pontos, para depois a gente arrematar esse fio. Depois que a gente finaliza as duas alças, retira os marcadores e vamos para a última parte, que vai ser uma carreira de ponto baixíssimo, contornando toda a nossa bolsa. Confere se ficou tudo certinho, as medidas, se a alça não ficou torta, né? Se continua com aquelas mesmas medidas. E vamos finalizar. Olha, a gente vai contornar toda a nossa bolsa, toda a base da nossa bolsa, por dentro da alça e por fora da alça, para fazer um acabamento. Segue com ponto baixíssimo por toda a extensão da base, por toda a alça. Um ponto baixo para cada ponto de base. Chegando no último ponto, também vamos fazer o fechamento invisível. Corta o fio, finaliza aquele ponto, passa o fio cruzando o primeiro ponto baixíssimo. Puxa por dentro, sai ali no meio do último ponto e puxa o fio
para trás, fazendo o fechamento invisível. Agora, só falta a gente fazer a cordinha de fechamento da nossa bolsa. Faça 2 cordões de correntinhas de 24 centímetros. Deixa um pedaço de fio sobrando e costura com agulha de tapeceiro nas laterais da nossa bolsa. Faz uma costura bem reforçada, escondendo o fio por baixo dos pontos, fazendo com que essa costura fique imperceptível. Faz ela bem reforçada. Será feito assim dos 2 lados. Essas cordinhas serão usadas para o fechamento da nossa bolsa, deixando ela ainda mais linda. Ah, e não esquece de fazer os arremates dos fios. E está pronta a nossa bolsa. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijo!